Pessoal, boa tarde a todos aí, sejam bem-vindos, né? Mais uma aula aí de laboratório de introdução robótica. Bom, vou começar respondendo as dúvidas aqui. Caio, eu já alterei aqui, fiz a correção do que você tinha me mandado por e-mail. Eu já fiz aqui na atividade, então não vai ter aquela entrega atrasada não. Continua sendo a mesma atividade que já estava criada, eu só alterei a data dela. Então, mesmo quem integrou a atividade aí do encoder, falando que tinha aquela mensagem em atraso, isso vai ser desconsiderado, pelo menos eu acho que vai ser desconsiderado aí com a alteração que eu fiz aqui, ok? Então, não precisa preocupar com isso não, que eu tinha combinado que a data ia ser hoje, eu já alterei aí. Quem não fez a entrega, pode fazer a entrega aí sem medo. Eu estou disponibilizando aí agora também, gente. A aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta, porque eu não estou conseguindo ficar na frente do computador. Eu tive oftalmologista hoje, estou até de atestado médico. Estou fazendo a aula aqui assim mesmo, mas eu não está confortável aqui ficar na frente do computador por conta da claridade. Então, eu só vou passar a atividade que vocês têm que me integrar no último dia de aula, que é aquela atividade que deve ser entregue no dia 10/11, que é o último encontro que a gente tem nesse bimestre antes das férias, ok? Então, a atividade já está pronta, eu vou postar ela aqui nesse exato momento para que vocês possam... Aliás, nem vou postar ela, eu vou postar assim de fazer que aí todo mundo acompanha comigo aqui. Compartilhamento de tela, vocês estão conseguindo ver aí? Chegou para você o meu Teams aí, janela? Então, o que nós temos? É para se considerar... Nós vamos fazer uma fusão das atividades que nós fizemos nas duas primeiras atividades aí, no exercício 1 e... mais no exercício 1 do que do exercício 2. Bom, na verdade, o que a gente tem? Vocês vão ter novamente um circuito para construir, ok? Agora sim para um robô diferencial. Esse robô diferencial, se é um robô diferencial, então esse robô tem 2 motor CC, ok? E o acionamento desse robô, ele vai ser feito a partir de 2 chaves daquelas que vocês usaram para fazer a atividade do encoder, que é aquela chave DPST. Bom, o que a chave DSP aqui vai fazer para a gente? A DPST, ela indica o modo de funcionamento do robô. Por quê? A partir da leitura dessas chaves, ok? O robô vai agir de uma forma diferente. Então, o que é a atividade? Faz a leitura de posição da chave. Não sei, cada dupla vai poder fazer isso da forma como quiser. Uma vez feito a leitura dessas chaves, uma programação diferente deve ser executada. Então, já que eu tenho 2 chaves, eu posso montar uma tabela verdade ali com 4 posições, em que uma posição, uma linha dessa tabela, é a chave A na posição 0 e a chave B na posição 1, que é o meu caso 1. Então, no caso 1, as chaves DPST devem estar na seguinte configuração. Para a chave que vocês determinar como sendo A, ela deve estar em 0 e a chave B deve estar igual a 1. Nessa configuração, é muito simples. O robô simplesmente se desloca para frente sem a capacidade de desviar de obstáculo. A qual velocidade? Podem setar qualquer velocidade desde que o robô ande para frente. Então, ali entre um valor mínimo e 255, que é o máximo de PWM que eu posso colocar, você pode escolher qualquer valor e falar assim, olha, esse valor aqui para mim é um valor constante, é o valor de velocidade constante que o robô desloca. Configure e põe os motores para girar para mim aí no mesmo sentido. Bom, quando as chaves são posicionadas, caso 2, eu inverto, então agora eu tenho a posição A igual a 1 e B igual a 0, então eu passei para uma outra condição na minha tabela verdade. Nessa configuração, o robô se desloca para frente naquela mesma velocidade constante,
Só que agora ele possui a habilidade para se deslocar de obstáculo. Então ele consegue fazer o desvio de obstáculo. Para tal, quando um obstáculo encontrar-se, né, se encontra a menos de 20 centímetros do robô, esse para e rotaciona-se 90 graus. Ou seja, como que eu faço a rotação de um robô 90 graus? Eu vou aplicar por um intervalo de tempo potência em apenas um motor. Essa é uma saída, tá? Então eu aplico potência em um único motor. Ou eu posso aplicar potência nos dois motores, mas de forma que eles vão trabalhar no mesmo sentido de giro. Mesmo sentido de giro que eu estou falando, não de roda, mas para rotação do meu robô, para giro do meu robô. Significa que um motor está no sentido horário e outro motor vai estar no sentido anti-horário. É uma segunda opção. E como que eu vou garantir que ele vai girar 90 graus? Por simulação, vocês vão falar assim, olha, o tempo necessário para esse robô girar é ele executar essa rotação por... eu vou até definir isso aqui para ficar padrão para todo mundo. Isso daqui, essa rotação de 90 graus, é feita quando você aplica essa velocidade constante por 250 milissegundos no robô. Então, em 250 milissegundos, ele consegue girar 90 graus. Ok? Então, se você aplica tensão em um motor só, ou se você aplica nos dois motores, desde que um está no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, aplicou tensão ali, PWM, né? Através do sinal PWM. Nesses motores, ele vai conseguir dar um giro de 90 graus. Bom, assim que termina esse giro de 90 graus... novamente faça a checagem se há obstáculo na frente. Se houver, não havendo obstáculo à frente, ele retorna a velocidade constante e segue a vida dele. Caso contrário, um novo giro de 90 graus é realizado até que o caminho livre seja encontrado. Então, até que ele não encontre mais obstáculo para frente. Então, o giro de 90 segundos vocês vão considerar o tempo aqui de 250 milissegundos, ok? Para acionamento dos motores, ok? Alguma dúvida nessa questão? Alguém quer fazer pergunta? No caso, ambos os motores, só que direções opostas, para ele girar. Aí tanto faz para direita ou para esquerda? Para mim, tanto faz. Eu só quero que ele gire 90 graus. Se vai virar para direita, se ele vai virar para esquerda, para esse exercício aqui, tanto faz. Beleza. Alguém não entendeu como eu vou usar esses 250 milissegundos? Eu não entendi muito bem os 200 milissegundos, mas a gente vai aplicar qual RPM? Como é que é? A gente, calma aí. Não, pode deixar. Tava entendendo errado. Entendeu agora? Então você vai aplicar o mesmo PWM, você não muda. Então o robô para. Uma vez que o robô parou, ele identificou o obstáculo, chegou um obstáculo a menos de 20 centímetros dele, o que ele vai fazer? Ele vai parar, ok? Ali você aplica de novo uma velocidade constante, ou em um ou em dois, nos dois motores. E essa constante aí vai ser. E essa tensão, né, que você está aplicando nele só vai ser aplicada durante 250 milissegundos. Então é o tempo que ele vai ter para fazer essa rotação em torno do eixo do robô, ok? Bom, aí faz a leitura do sensor ultrassônico novamente, não encontrou o obstáculo, o robô volta a andar para essa nova direção que ele tem agora, volta a andar para frente. Se ele encontra obstáculo, ele deu um giro de 90 graus, mas não foi, já tem outro obstáculo na frente dele, o que ele tem que fazer? Outro giro de 90. Encontrou obstáculo? Outro giro de 90. Até achar uma saída livre em que ele consiga passar. Ok? Bom, caso 3. O caso 3, ele é acionado quando as chaves são
posicionadas em 1 e 1. Quando as chaves são posicionadas em 1, nessa configuração, o robô tem a velocidade de deslocamento alterada pelo usuário via o uso de um potenciômetro. Desse modo, sua velocidade é ajustada de modo a respeitar os seguintes limites. Se a tensão que está vindo do potenciômetro for menor do que 1 volt, o robô permanece parado. Então, qualquer tensão menor do que 1 volt, o robô não pode deslocar. Caso contrário, o robô é acionado na seguinte faixa de potência. Então, que agora vocês vão ter que pensar numa continha, tá? Como que vocês vão fazer esse escalonamento aqui? Porque entre 1 e 5 volts, o robô vai ter que receber um PWM entre 60 e 200 PWM. Então, você vai ter que fazer esse ajuste do PWM ali. Ah, coloquei lá, vamos falar que agora eu estou com 3 volts. 3 volts, eu tenho que estar ali com, vamos chutar aqui, vai dar 140, 170, eu tenho que estar com um PWM de 130 nessa posição. Por quê? É a metade da minha escala ali que eu tenho de velocidade para ele poder deslocar. Ok? Bom, além disso, a fim de orientar o usuário sobre essa questão da velocidade, é disponibilizado 3 LEDs, um azul, um vermelho e outro verde. Se a potência é menor do que 100 PWMs, então o LED verde permanece ligado. Se o PWM está na faixa entre 100 e 150, o LED azul é ligado. Por fim, para qualquer valor de PWM superior a 150 PWM, o LED vermelho é ligado. Ok? Então, se o PWM é maior que 150, o LED vermelho é ligado. Em qualquer outra situação, os LEDs devem permanecer apagados. O que obrigatoriamente vocês devem fazer? Primeiro, as funções para a leitura do sinal analógico e para a leitura do sensor ultrassônico, vocês devem utilizar da programação modular. Por isso que está aqui. Escrevam funções. Então, você vai fazer a função lá. Função sensor ultrassônico, função sensor analógico. Ok? Ou qualquer outro nome. Eu só estou dando um exemplo. Então, você tem que ter uma função e usar essa função sua dentro do código principal. Então, a leitura de sensor ultrassônico, a leitura de sensor analógico vai ser feito por uma função independente fora do seu código principal. Além disso, a decisão entre casos, caso 1, caso 2 e caso 3, e o caso 4 que eu não falei aqui, tá? Deve ser feito utilizando o Swift Case para estruturar o caso. Então, você vai usar sempre para tomada de decisão, caso 1, caso 2, caso 3, ou caso 4. Qual é o caso 4 que existe aqui? Caso 4. 00. Seguidor de linha 00. Na verdade, aqui, quando as chaves, Ctrl+C, deixa eu copiar aqui, for 00, que é a última posição que eu tenho de tabela verdade, o robô não faz nada. Nessa condição, nessa configuração, o robô fica parado e não faz leitura alguma. Pronto. Então, na condição 00 de chave, ele não tem que fazer nada, ele tem que ficar parado, ok? Qualquer outra posição, o que eu estou fazendo? As minhas chaves DPST estão desligadas, o meu robô está desligado. A partir do momento que eu faço acionamento de uma ou de duas chaves, o meu robô assume uma configuração e executa aquela função, aquela atividade de acordo com a seleção das chaves. Bom, o que deve ser entregue? A mesma coisa. O circuito, o código e o vídeo lá comentando sobre o trabalho ali, quais foram as decisões e as condições que vocês colocaram para programar o robô. A atividade naquele mesmo esquema pode ser realizada em dupla ou individual e possui a mesma avaliação para as duas disciplinas que a gente está cursando aí, seja introdução à robótica ou seja programação aplicada. Ok? Dúvidas? Eu tenho, Lux. Sim. Que tipo de biblioteca a gente pode usar?
Aí vocês não precisam de biblioteca nenhuma, não, ué. Tudo aí a gente já fez, você já tem os códigos prontos, você pode aproveitar os textos de código pronto que você teve. E outra. Pode Leitura usar de... a função map? Ah, função map. Eu prefiro que você faça essa conta na mão. A conta que a função map vai fazer, você vai fazer ela pra mim na mão. Você vai programar ela em vez de usar a função map. Beleza. Ok? Que a função map seria usada para fazer esse escalonamento aqui, né? Na questão 3. Ok, você vai fazer isso pra mim na mão. Ok, ok? Ok, Lucas. Beleza, gente, alguma outra pergunta? Ô Lucas, eu tenho uma, mas não é sobre esse trabalho não, é sobre o outro. Quem mandou e apareceu entregue com atraso, tá de boa, né? Eu acho que ela já foi cancelada, Ian. Eu posso até conferir aqui, mas... Eu tô até aqui, ó, já vou atribuir, eu acho que não tem mais coisa nenhuma, então isso já tá chegando para vocês. Estou atribuindo atividade. Leitura do encoder. Aqui, ó. Os atrasos já foram eliminados, então não tem problema nenhum. Que vocês podem fazer a entrega sem atraso até a meia-noite de hoje. Então quem... Não, era só pra saber se chegou, tá tudo aí, então. Não, tá. Quem entregou tá aqui, ó. Entregue, tá vendo? E não tem registro nenhum de atraso aqui. Tranquilo, valeu. Beleza? Então se te aparecer registro de atraso aqui é porque entregou depois da meia-noite. Aí já entregou no dia 27, não no dia 26. Combinado? Gente, Ô, Lucas, Sim, quem tá chamando agora? é o Cássio. Sim. Então, é que quando você mostrou essa lista aí, tá como o meu visualizado, mas eu entreguei. É assim mesmo? Cássio, visualizado. Quem fez a entrega foi você ou foi a dupla? Fui eu. Não, então você não entregou não. Tá com algum problema aí que seu arquivo não veio não. Ué, eu vou ver então. Tá? Verifica aí porque quem tá entregue consta entregue. Tá vendo, ó? Entendi. Beleza. Ô Lucas, desce um pouquinho mais aí pra eu ver se minha dupla entregou. Entregou, certinho, valeu. Certinho? Gente, valeu. Se ninguém tiver pergunta, então, eu tô encerrando a Ô, aula Lucas, aqui hoje. Sim? Quem tá falando eu tenho uma agora? pergunta, mas é o Caio. Eu tenho uma pergunta, mas é sobre o próximo bimestre. A gente vai continuar com o Arduino ou vai passar pro pai? Pois então, Caio, eu vou tentar, eu quero olhar com vocês, é uma situação, a gente vai cair numa situação difícil, pra te falar a verdade, tá? É interessante você colocar essa pergunta. A questão é que eu não sei te responder nesse momento. Por qual motivo que eu não sei te responder? Eu queria associar a programação Python junto com aquele software que eu mostrei lá no ensino presencial ainda. Você lembra que a gente tinha aquele simulador lá, o Coppelia, se eu não me engano? O nome dele era algo assim do tipo, que era o antigo VRAP. Qual é o... Não lembro muito bem, não. Pois é, não precisa se preocupar com isso não. O que a gente tinha lá? Eu tinha mostrado no ensino presencial ainda que a gente tinha um simulador muito bacana e que eu pretendia usar esse simulador. Qual é o problema? O problema é que o ensino remoto, agora, a gente está sujeito a uma situação que eu não posso exigir muita coisa de vocês, né? Não só de você, de vocês de um modo geral. Porque provavelmente esse software que a gente tem para simulação, ele vai demandar certas configurações de máquinas. E eu não sei nem se todo mundo vai ter essas configurações de máquina para conseguir rodar o software. Então, justamente. Então, se eu adoto esse software, eu posso excluir algumas pessoas da disciplina. Então, eu vou ter que ver como levar a disciplina no próximo semestre, depois das férias, sem excluir ninguém. Então, talvez eu tenha que mudar essas opções de software, ou a gente não usar o recurso gráfico que o software tem lá. Então, eu vou ter que pensar um pouquinho. Mas a minha ideia para o terceiro bimestre é que a gente comece a fazer programação em Python. Ok? Ok. Então, talvez a gente trabalhe já sim com o Python, que vocês vão ver, não vai mudar nada, a lógica continua a mesma coisa. O que vocês pensam hoje para resolver no Arduino, vocês vão continuar pensando do mesmo jeito no Python, com a diferença que
Muda só a estrutura de programação. A linguagem muda ali, a forma como você dá os comandos. A sintaxe muda, né? Mas a forma de pensar, a lógica continua a mesma. Então, eu peço um tempinho aí, Caio, para que eu consiga pesquisar e ver o que vai ser mais viável pra gente fazer no terceiro bimestre. Por que eu tô colocando isso, gente? Porque eu tenho ciência, tá? Que o terceiro ano tá tendo problema em robótica justamente por conta disso. Porque apesar do software ser ainda tranquilo de ser rodado, assim, não ter grandes exigências, mas tem gente que não tá conseguindo, não tem máquina para rodar o software. Então é um negócio meio exclusivo, entendeu? Você tá fazendo uma exclusão ali da pessoa por uma condição que não é culpa dela, é culpa do momento que a gente tá vivendo aí. Ok? Então me deem um tempinho para eu tomar essa decisão para ver como que eu vou conseguir levar a disciplina, né? Na verdade, só a disciplina de robótica, porque programação vocês terão um outro professor, que é o professor Nelson, se nada acontecer de errado, no retorno das férias, ok? Ok. Então vamos aguardar aí e eu vou ver. O fato é, em terceiro bimestre a gente não deve mexer mais com o Arduino, então a gente deve abandonar o Tinkercad e começar com novas ferramentas. Pessoal, alguém quer fazer uma última colocação aí? Deixa eu ver. Ninguém? Turma, o material, só conferindo aqui. O exercício já foi divulgado, já está disponível para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, por favor. Eu tento esclarecer a dúvida aí. Eu acho que ninguém me perguntou aqui, não. Acho que tá tranquilo, então. Eu acho que no chat também ninguém manifestou. Ô, Lucas. Sim. Jonas. Eu gravei o meu vídeo desse trabalho que é para entregar hoje. Ele deu 3 megabytes a mais. Você aceita com 93 ou você prefere que eu comprima ele? Não, pode mandar, não tem problema não. Não vai ser o mais grave não. Essa beleza, variação obrigado. aí tá pequena. Ok. Turma, obrigado então a todos. Até semana que vem, até terça-feira em LPAP. Falou, Lucas. Falou, Lucas. Tchau, gente. Um abraço.